Imagine-se dentro de um prédio abandonado, à noite. O ar está pesado e a luz das lanternas revelam sombras que dançam em cada canto. O que começou como uma simples exploração se transforma em um pesadelo aterrador, de rituais sombrios e criaturas grotescas. Há algo oculto na escuridão, pronto para se manifestar. Hoje, vamos levá-lo a mergulhar nesse pesadelo de terror psicológico. Prepare-se para a tensão crescente, reviravoltas chocantes e revelações que desafiarão sua percepção da realidade. Sinta a adrenalina aumentarem enquanto exploramos os limites do medo humano e o que acontece quando a luta pela sobrevivência se torna a única maneira de confrontar o inimaginável. Acomode-se e prepare-se para um conto de horror intenso e impactante, onde os monstros não são apenas criaturas da escuridão, mas também simbolizam os medos que carregamos dentro de nós, porque nós somos os mestres do medo. Era uma final de tarde nebulosa, o tipo de noite que parece engolir a luz e transformar sombras em entidades vivas. A van da equipe de filmagem parou em frente a um prédio abandonado, seus contornos decadentes, desenhando uma silhueta sombria contra o céu noturno. O canal de terror que eles haviam criado, com histórias de terror perturbadoras, estava prestes a ganhar vida, mas ninguém na equipe conseguia ignorar o frio na espinha que a própria estrutura emanava. A equipe, composta por 3 membros, incluindo Lucas, o diretor determinado, e Ana, uma jornalista investigativa, e o Rafael, um amante de adrenalina e entusiasta do paranormal. O grupo estava pronto para expor ao mundo as histórias bizarras que o prédio guardava. O prédio, uma antiga fábrica, havia sido fechado há décadas, e rumores de lendas urbanas começaram a circular a respeito de criaturas que se alimentavam do medo de quem se aventurava a entrar. Eles estavam lá para capturar relatos de horror e tornar as histórias de terror reais em algo tangível. Lucas erguia a câmera e sua luz fraca iluminava breves momentos de escuridão, revelando janelas quebradas e portas desgastadas. Parece que estamos prestes a entrar em um conto de terror, não é? Ana comentou ao dirigir sua lente para a entrada do prédio, onde a porta se abria com um rangido arrepiante, quase como se estivesse convidando-os a entrar no desconhecido. Vamos nos concentrar, pessoal. Lucas interrompeu, tentando manter a moral elevada, apesar de seu próprio medo crescente. Ele lembrou a todos da lenda sobre os monstros que habitavam lugares esquecidos, sugerindo que a produção deste documentário poderia, na verdade, oferecer uma visão aterrorizante do que normalmente se considera apenas ficção. Essas criaturas se alimentam do medo, e é efetivamente essa energia que transforma nossos piores pesadelos em realidade. Os outros membros começaram a discutir essas histórias assustadoras, algumas deles compartilhando relatos que haviam encontrado em fóruns de terror. O assistente Rafael começou a narrar um relato de horror que ouvira sobre um grupo que invadiu um prédio semelhante e, ao entrar, teve um encontro aterrador. Ele descreveu uma figura esquelética que espreitava na escuridão, observando seus movimentos e provocando um pânico instantâneo. Tentaram sair, mas cada passo parecia mais uma armadilha armada pelas sombras, contou ele, enquanto o olhar de todos se perdia na escuridão ao redor. A atmosfera da filmagem estava carregada. Com cada palavra, o medo começou a se manifestar. As paredes do prédio pareciam pulsar com uma vida própria, e o subconsciente começou a liberar visões em suas mentes. Seres grotescos começaram a desabrochar em suas imaginações, iluminados pela tênue luz de suas lanternas. Gritos ecoavam em seus pensamentos, sombras ganhavam formas, e surge a reflexão: o desconhecido pode desencadear tais alucinações. Como isso pode ser real? Murmura Ana, enquanto um arrepio percorre sua espinha. Esses relatos paranormais podem ter alguma base verdadeira. A discussão se intensificou conforme cada membro começou a compartilhar o que forjara
a partir de experiências passadas, evocando memórias que, por fim, se tornaram seus maiores medos. Tensão, emoções e temores, tudo isso se mesclava enquanto a equipe avançava. Com cada passo na escuridão do prédio, a sensação de que algo os observava aumentava, e o terror pulsava como uma música de fundo, esperando para ser liberada. Eles estavam prestes a descobrir que no coração do medo existem verdades que muitos preferem esquecer, e ali, naquela estrutura decadente, o verdadeiro terror estava prestes a começar. Afinal, o que se escondia nas sombras poderia ser mais real do que eles poderiam suportar. O clima sombrio começava a dominar a cena, e, enquanto as luzes piscavam e a adrenalina tomava conta, os membros da equipe tinham a ardente certeza de que, dentro da escuridão do prédio, esperava algo muito mais aterrorizante do que qualquer história de terror que tinham ouvido até então. Eles estavam prontos para adoçar o horror e trazer à luz essas histórias de medo. Mas quem seria o verdadeiro ator no palco da escuridão? A equipe de filmagem agora se encontrava mais distante do ponto de entrada do prédio, seus passos acelerados ressoando em um corredor que parecia se estender infinitamente. A luz das lanternas tremulava quando passaram por portas vazias. A atmosfera, pesada, ocupava cada centímetro do espaço, como uma névoa sinistra que os envolvia. No início, era apenas a ansiedade por estar em um lugar abandonado. Mas conforme a filmagem progredia, as coisas começaram a ficar estranhas. Sabe, eu sempre ouvi histórias de terror sobre esses lugares, disse Ana, tentando quebrar o silêncio tenso enquanto ajustava a lente de sua câmera. Histórias bizarras de sombras que se movem e sussurros que fazem seu coração parar. Seus olhos estavam atentos, tentando captar qualquer movimento, quando de repente uma sombra se destacou atrás de uma coluna à sua direita. Todos os membros da equipe pararam abruptamente. "Você viu isso?" Rafael perguntou, seu tom revelando um leve tremor. "Eu vi algo se movendo." "Era só um jogo de luz. Relaxem", respondeu Lucas, forçando uma risada nervosa, mas a insegurança em sua voz era inegável. Contudo, a tensão rapidamente se mantinha viva, e logo começaram a sentir o fenômeno inexplicável se intensificar. Sussurros pareciam ecoar pelas paredes, como se algo estivesse tentando se comunicar com eles. Algo que não pertencia a esse mundo. Depois de explorar mais algumas salas, o clima mudou abruptamente. Objetos começaram a desaparecer sob seus próprios olhos. É como se eles sentissem a própria presença de uma entidade. Uma prancheta que Lucas segurava numa mão desapareceu quando ele virou o corpo. "O que aconteceu com minha prancheta? Eu a tinha aqui agora mesmo." As sombras ao redor começaram a dançar de forma sinistra, projetando contornos deformados nas paredes. Algo estava se escondendo nas profundezas do prédio, mas a verdade que se aproximava era mais terrível do que qualquer lenda urbana já contada sobre as criaturas que habitavam a cidade. Então, nas profundezas daquela escuridão, algo despertou. Uma criatura macabra que se alimentava da esperança e do medo. Quando o grupo começou a adentrar um corredor mais escuro, contornos obscuros começaram a se movimentar ao redor deles, formando uma entidade que absorvia o próprio ambiente. Era uma visão perfurante, um vulto que parecia se transformar, se estirando e retraindo, como se estivesse analisando suas vítimas. De repente, os pesadelos começaram a se manifestar de forma tangível. Os sons de passos pesados ecoaram pelo corredor escuro, acompanhados de uma respiração ofegante. A tensão crescia, e uma sensação de inquietação penetrou em seus corações, como se cada batida estivesse anunciando a aproximação da criatura. Algo estava se aproximando. É outra das histórias do horror. Devemos sair daqui agora. Rafael gritou, mas a criatura estava perto, e a ligação com a razão se perdia à medida que o medo ganhava controle. As paredes pareciam estreitar-se, e cada membro da equipe lutava contra o impulso de correr para longe.
mas a inevitável perseguição se tornava cada vez mais real. Os ecos dos passos pesados cresciam e se multiplicavam, como se mais de uma criatura se juntasse à caça. O time começou a correr, suas respirações ofegantes ecoando em seus próprios ouvidos. "Vamos para onde? Onde está a saída?" Lucas gritou, a mente lutando contra a lógica enquanto as sombras e os sussurros se tornavam uma única entidade, tragando tudo ao seu redor. A sensação de desespero atingiu seu pico. Era como se o tempo parasse e eles estivessem presos em um pesadelo sem fim. O que antes era uma busca excitante por histórias de terror, agora se transformara em uma luta pela sobrevivência, o coração pulsando e a adrenalina jorrando. Cada um começou a se perder na escuridão, as paredes parecendo se mover e se distorcer ao redor, até que não restasse mais nada. "Não olhe para trás. Continue em frente", Lucas ordenou. Mas, à medida que olhavam, um vulto sinistro se desdobrava na penumbra enquanto a criatura se aproximava, tirando-lhes a esperança. O pavor descia sobre eles como uma neblina densa. As crias das sombras eram mais reais do que qualquer uma das histórias bizarras que haviam lido, e eles estavam a um passo do abismo do horror. Após escaparem da perseguição do vulto aterrador, a equipe se refugiou em uma sala insalubre, a respiração pesada e a adrenalina ainda pulsando. O ambiente estava impregnado com o cheiro de mofo e decadência, e as sombras pareciam ganhar vida ao redor deles. Era evidente que algo mais estava acontecendo nesse prédio do que apenas um espírito perdido. Uma sensação perturbadora de que o horror estava intrinsecamente ligado à história daquele local começou a envelopá-los. "Precisamos entender o que está acontecendo aqui", determinou Rafael, enquanto examinava nervosamente as paredes cobertas de grafites. "Pelo que eu ouvi, este prédio tem uma história muito mais sombria do que imaginávamos. Rituais que invocam criaturas e, supostamente, coisas que não podem ser descritas. Estamos, de certa forma, pisando em um terreno sagrado para os horrores." Ana, com os olhos ainda arregalados, confirmou. "Lembro de contos de terror sobre este prédio. Dizem que aqui foram realizados rituais obscuros, um culto que tentou invocar entidades malignas. Aqueles que participaram, muitos acabaram perdendo a sanidade. O que poderia ser uma simples exploração tornara-se um mergulho profundo em uma história repleta de rituais sombrios, e cada membro sentiu um frio na espinha ao reconhecer a gravidade do que poderiam ter atraído. "Vocês se lembram da época em que discutimos como um ambiente pode afetar nossa saúde mental?" perguntou Lucas, sua frase tingida de desespero. "É como se a loucura estivesse fazendo sua própria presença. Esse lugar pode ser um contagioso campo de batalha para nossa sanidade." E naquela sala, os ecos de conversas se misturaram com os sussurros de algo que parecia estar vivo. O terror psicológico começava a intensificar-se. De repente, enquanto os três se concentravam em suas lembranças de relatos paranormais, um barulho estrondoso ecoou na escuridão próxima. Uma sombra abruptamente se projetou contra a parede, quase como uma manifestação do desespero coletivo que os consumia. As luzes da lanterna tremeram com o movimento, revelando sussurros e risadas distorcidas, como se as paredes estivessem se movendo junto do medo que permeava o ar. As histórias de terror perturbadoras que tinham ouvido antes finalmente começaram a ganhar vida, e os monstros que causaram tanto medo apenas em palavras agora eram reais. Uma espécie de híbrido entre o imaginário e a realidade, alimentado por suas próprias mentes. O medo, que antes parecia algo distante, agora estava ali, respirando em seus pesadelos, pronto para se manifestar e arrastá-los para o abismo da loucura. E assim, a equipe se viu diante de sua escolha. Ou eles desvendavam o mistério desse prédio e suas horrendas tradições, ou sucumbiam ao terror que lentamente os devorava. Mas a linha entre bravura e loucura estava se tornando nebulosa.
E à medida que monstros começavam a surgir sob o peso da revelação, era visível que o refúgio da razão estava prestes a desaparecer, dando lugar ao predomínio da obscuridade e da insensatez. O fim da racionalidade estava apenas começando. A atmosfera no prédio abandonado tornou-se irrespirável. A equipe, completamente paralisada pela tensão, se movia como sombras, seu medo crescente preenchendo os espaços vazios, deixados por esperanças que já não existiam. Cada corredor escuro parecia morder, cada ruído ecoava como uma mensagem de que o horror estava prestes a se manifestar de forma palpável. E então, no ápice do desespero, eles finalmente se depararam com o monstro. A criatura grotesca se ergueu diante deles, uma massiva presença opressora que parecia feita de pesadelos amalgamados. Seus olhos, profundos como abismos, observavam cada um dos membros da equipe com um olhar que não apenas paralisava, mas sugava a energia de suas almas. O ar fugiu dos pulmões de todos, enquanto eles encaravam o terror em sua forma mais pura. Sem ter o que fazer, a única opção para o grupo foi simplesmente correr. A equipe entrou numa sala e fechou a porta, e por coincidência do destino, era justamente este local que eram feitos os rituais macabros. Isso não pode ser real, gaguejou Rafael, recuando involuntariamente. Lucas tentava filmar todo o acontecimento, mas suas mãos trêmulas só registravam um borrão da realidade em que estavam mergulhados. As palavras queriam sair de suas bocas, mas o medo as transformou em murmúrios incoerentes. Vocês se lembram daquelas histórias de terror reais que falavam sobre confrontos com estes seres malignos? Ana começou a compartilhar, sua voz embargando. Aquelas pessoas foram deixadas sem esperança, vendo os monstros consumir suas vidas. Não podemos nos tornar parte dessas histórias de medo. As palavras, embora desoladoras, pareciam encorajar os outros a confrontar seus medos. Mas o que era mais perturbador era perceber que o monstro se alimentava de seus temores. Os olhos da criatura se iluminavam com cada fragmento de desespero que brotava em seus corações. A atmosfera carregada de tensão se transformou em uma tempestade de terror, e cada membro se viu obrigado a enfrentar suas piores lembranças. Não, não novamente, gritou Lucas, seu olhar perdido em um passado que o atormentava. A lembrança de um amigo que se foi, sugado pela escuridão de uma noite fatal em um prédio semelhante. Eu não posso ver isso, não outra vez. Lucas, que sempre se considerou o forte, começou a questionar se ele realmente tinha o que era preciso para liderar. Por que eu trouxe vocês para isso? Talvez minha busca pela verdade tenha sido uma armadilha. Ele se sentiu impotente diante da visão grotesca que se espalhava. Cada um lutava contra o seu medo interior, enquanto o terror palpável os envolvia. Era como se cada rasgo da realidade estivesse prestes a se romper, e, em meio ao grito coletivo, cada um de seus medos se manifestou. Passados esquecidos, traumas, submersos, todas as sombras de suas mentes agora dançavam ao redor deles, como fiéis servos de um Deus cruel que se alimentava da miséria humana. Ele se alimenta do nosso medo, Ana gritou, com seus olhos arregalados. Precisamos confrontá-lo, não apenas com fé, mas com a força dos nossos próprios medos. E assim, na face do horror, a equipe experimentou a maior verdade do terror. O caminho para a sobrevivência estava diante deles. Não era a saída física do prédio, mas um caminho que envolvia encarar e ultrapassar seus próprios demônios. Era o clímax do desespero, mas também a alvoroço de um renascimento. A tensão no ar era palpável. Foi quando a equipe decidiu sair da sala e encarar a criatura grotesca, suas formas se entrelaçando com as sombras dançantes ao redor. Eles não estavam apenas lutando pela sobrevivência física. Cada um enfrentava um campo de batalha psicológico, onde suas mentes eram o verdadeiro alvo do monstro. Aqueles não eram apenas adversários, eram manifestantes do medo,
uma encarnação do terror absoluto. A criatura começou a desferir golpes mentais, tecendo ilusões e alucinações. A sala se distorcia ao redor deles, mudando como um quadro impressionista. Os rostos de amigos se transformavam em gritos e risadas macabras. Lembranças se fragmentavam e se desvaneciam. Juliana, você não vai escapar. Não se esqueça do que aconteceu na sua infância. A voz fantasmagórica ecoava, invadindo seus pensamentos e fazendo com que suas dúvidas florescessem como espinhos. Os membros da equipe lutavam para manter a sanidade, enquanto a realidade parecia se dissolver sob o peso do horror. Tem que haver uma saída, um jeito de vencê-lo, gritou Lucas, as lágrimas escorrendo pelo rosto. As palavras pareciam ecoar no vazio, e a incerteza envenenava suas esperanças. Eles se uniram em meio ao caos, revivendo lembranças de força e resiliência. O que significa ser humano, afinal? Ponderou Rafael, enquanto a criatura se preparava para dar o golpe final. É a nossa capacidade de enfrentar o desconhecido? De lutar pela vida mesmo quando tudo parece desmoronar? A batalha se intensificou, e enquanto o terror se manifestava fisicamente, revelando garras e dentes afiados, eles perceberam que um sacrifício era necessário para derrotá-lo. Algumas histórias de terror falam sobre escolhas difíceis para sobreviver, murmurou Ana. Talvez tenhamos que abrir mão de algo valioso, ou até de alguém, para derrotar isso. Nesse momento, a equipe se virou uma para a outra, a consciência do que estava em jogo pesando sobre seus ombros. Não havia mais espaço para hesitação, e a unidade era a única esperança de impulso. As sombras ao redor deles se tornaram mais imponentes enquanto decidiram que alguém teria que se sacrificar para dar aos outros uma chance de escapar. Eu farei isso, disse Rafael, sua voz firme. Isso significa que vocês podem viver e contar essa história. Eu irei. Tenham coragem. Com o sacrifício selado, Rafael avançou, enfrentando a criatura com toda a força de sua humanização, enquanto a equipe recuava. Ele emanou um poder que desestabilizou a criatura, que se convulsionava frente ao real significado da luta humana. Coragem diante do horror. Era a última luta, e com ela brotava a esperança. Após a intensa luta, o silêncio reinou no prédio abandonado, pesado e opressivo. As sombras se dissolveram e a criatura, finalmente derrotada, se desfez em uma névoa escura que foi tragada pelos corredores. Mas o preço da vitória pesava sobre os sobreviventes. Rafael não estava mais ali. O sacrifício que ele fizera não apenas salvou os outros, mas deixou uma marca indelével de dor e perda no coração de cada membro da equipe que sobreviveu. À medida que eles saíam do prédio, as luzes do mundo exterior pareciam brilhantes, mas não podiam apagar as memórias do que haviam enfrentado. O horror ainda pulsava em suas mentes, cada imagem da batalha gravada em suas almas como cicatrizes invisíveis. Nunca seremos os mesmos, murmurou Ana, lutando contra as lágrimas. O que vimos aqui, isso nunca vai embora. O terror não era um evento isolado. Ele continuava vivo nas experiências de cada um. E embora houvesse luz novamente, as sombras de seu passado sempre estariam ali. Eles perceberam que as histórias de terror que sempre ouviram eram tão persistentes quanto a própria vida. Monstros não eram apenas seres de pesadelos, mas representações dos medos que cada um carregava dentro de si. Com essa compreensão, veio uma conclusão impactante. O que realmente habita no escuro? As lendas urbanas que eles desacreditaram se tornaram realidades brutalmente tangíveis. A linha entre o sobrenatural e a experiência humana se desfocou, revelando o verdadeiro horror que sobrevive na eternidade das lembranças. Os monstros não são apenas criaturas que habitam as sombras, mas os medos, arrependimentos e traumas que habitam dentro de nós. E assim, mesmo que a luz tenha surgido,
a escuridão os acompanharia para sempre. A batalha pode ter terminado, mas a verdadeira luta contra o que reside nas profundezas de suas almas estava apenas começando.